Sobre essa questão do Fábio no intervalo do jogo, até o Ari esclareceu para a gente aí, ele comunicou para ti que não tinha mais condições psicológicas para jogar, enfim, fala um pouquinho mais como é que foi essa decisão no intervalo, esse comunicado do Fábio. Na verdade, o Fábio vem trabalhando com a gente desde o momento que chegou, um goleiro que uma certa experiência, vivência, nos jogos que participou sempre procurou ser bem positivo, sempre procurou ajudar nos treinamentos e acabou nesse jogo eu decidindo também, né, pro Fábio iniciar o jogo. E infelizmente mais uma vez aconteceu um erro individual, né, mais ou menos da mesma forma que tinha acontecido no jogo anterior. E quando a gente chegou no vestiário, realmente o jogador se relatou algumas situações. Eu conversei diretamente com o atleta. E como eu fui profissional, a gente tem que entender o lado profissional também da pessoa, é um ser humano. E acabamos tomando a decisão, né, de substituir ele. O Thiago voltou para o segundo tempo. Bueno, as dificuldades do Figueirense na partida de hoje, ficou claro que o time leve, em condições adversas, num campo mais pesado, num gramado ruim que pode enfrentar na Série B, ainda não encontrou um jeito de jogar? Acho que qualquer equipe, se você for analisar mesmo, lógico, 2-0 para a equipe do Boa, mas a equipe sempre tentou jogar, essa dificuldade ela é natural. O campo molhado, você ainda consegue desenvolver o futebol, né? O toque de bola, chegar no gol. Mas quando a bola começa a parar, você começa a ter a dificuldade, e essa dificuldade que acabou acontecendo. Então a gente já estava alertando com relação à bola parada, né? Eles estavam com uma sequência de faltas laterais, eles tiveram uma sequência de escanteios, né? Forçando essa bola na área, e foi quando saiu o primeiro gol. Mas a nossa equipe, se você for pegar os números em si, buscou, tentou, infelizmente não conseguiu, acabou acontecendo o pênalti, acabou uma expulsão onde que o Zé Antônio, no meu modo de ver, ele até atrasou a passada, coisas que não aconteceu no jogo anterior contra o Guarani. Então, as situações também de arbitragem, mas a equipe não deixou de jogar, a equipe não deixou de tentar até o final, com -1, a gente mudou um pouquinho a estratégia no sentido defensivo, tínhamos que arriscar um pouco mais. Bruno e Leandro praticamente ficaram numa situação de mano a mano, o Iago cumpriu a função, o Dudu do lado contrário, tudo aquilo que a gente tentou no sentido de buscar o gol. Algumas situações de gols foram criadas, mas infelizmente não conseguimos, né? Então nós temos que ter calma. Foram 12 pontos disputados, ganhamos 6 pontos, esperar a rodada fechar, né? E para o próximo compromisso contra a equipe do Internacional. E aí, como é que foi a conversa do vestiário e qual a ideia de colocar o Juliano no segundo tempo aí, Márcio? O que você queria com essa interação? É o jogador da função, né? Nós tínhamos ali até então só o Dudu Vieira. E o Dudu Vieira também tinha o cartão amarelo, né? Então a gente até corria o risco de perder o atleta para o segundo tempo. Então eu tinha que incorporar um jogador que é da função, da posição, né? Nós perdemos de 2-0. Eu coloco o Índio ali naquela situação. Então a gente poderia abrir, tomar o terceiro gol. Então nós temos que ter cautela no sentido de busca, né? Então nós tivemos e criamos algumas situações. Se acontecesse ali o 2-1, de repente a gente podia ter outra estratégia no sentido até de abrir um pouco mais, né? Porque nós tínhamos jogadores para isso no sentido de sacrificar, né, a função. Então o gol não saía, a gente foi retardando, segurando até o final. Mas o Juliano é o jogador da função, da posição. Então a intenção era resguardar no sentido em função do resultado, buscar o primeiro gol e aí sim arriscar um pouco mais na ousadia, de repente, com outro atacante para buscar o empate. Bueno, ainda sobre a questão do Fábio, quando você deu a notícia que ele seria titular, como é que ele recebeu? Porque ontem estava treinando super bem aqui no Scarpelli, né, para esse jogo. Aconteceu algum fato no vestiário, alguma cobrança de algum atleta pela falha, algo desse tipo? Não, o Fábio é uma pessoa, como eu falei antes, uma pessoa totalmente positiva, uma pessoa experiente, mesmo fora dos jogos anteriores, foi uma pessoa que sempre ajudou bastante o Thiago, até mesmo no jogo anterior. Um cara vivido, com experiência, conquistas. É o ser humano, cara. Até a gente foi pego um pouco de surpresa, como você falou, e com relação ao ambiente. Chegou, incorporou, sempre palavras positivas. É um líder e agora a gente tem que
É o lado humano, né? Isso aí acontece, então nós temos que ter cautela, não adianta aqui a gente sacrificar. Lógico que a gente ali, quando toma essa atitude de substituir, as pessoas não entendem, né? Lógico que o Carlito veio aqui, esclareceu toda a situação, mas eu sou uma pessoa bem tranquila com relação a isso, né? O Fábio, eu ainda conversei, insisti para que ele voltasse para o segundo tempo, e ele achou que melhor que não voltasse. Então, com relação a isso, tranquilo, é um jogador altamente positivo, e a gente está aqui para apoiar, né? Eu acho que isso aí é normal no futebol, infelizmente aconteceu com nós 2 vezes, e vão acontecer com outras equipes, né? De repente, a nosso favor também pode acontecer do lado positivamente, então nós temos que pensar dessa forma, e já pensando no próximo adversário. Mas como é que fica a tua relação de confiança com o Thiago? Porque ele saiu do time depois de uma falha lá em Campinas, vai para o banco e já no intervalo você precisa chamá-lo para entrar no segundo tempo. Como é que fica essa relação? Primeiro é o lado profissional, né? Isso aí aconteceu comigo também. Eu fui capitão de várias equipes onde eu joguei, e o treinador também, simplesmente em função de um cartão amarelo, eu estava fora do jogo seguinte, e no próximo jogo acabou estando também dentro de campo. Então nós estamos aqui para passar tudo aquilo que a gente traz dos adversários. O atleta também está procurando sempre fazer o melhor, né? Hoje a minha preleção foi em cima de busca da felicidade. Eu perguntei para ele, se eu perguntar para qualquer um aqui, todos vão buscar a felicidade. Mas a felicidade tem que ter muito trabalho, tem que ter muita luta, tem que ter muito esforço. E dentro dessa felicidade ainda acontece o que aconteceu, porque eles estão ali expostos dentro de campo e, infelizmente, isso é normal. Então o Thiago é um cara tranquilo, eu até falei que iria conversar com ele após. Então o Thiago entrou, foi importante, uma bola decisiva, né? Poderia ter saído o 3º gol. Então o mais importante que eu como ex-atleta levei e procuro passar para os atletas, o cara tem que ser profissional, independente da decisão que é tomada, ele tem que chamar a atenção para o lado positivo, porque quando você tira, o atleta ele deixa de trabalhar, ele vai para o lado negativo, ele está contra ele mesmo. E o Thiago não, o Thiago até me chamou a atenção ontem, pós-treino, porque ele foi um jogador que estava incentivando no trabalho, então foi para o lado positivo. Então a resposta foi dada, quando ele entrou, ele estava tranquilo e deu a resposta novamente. 2 estão encerradas. Márcio, o Aline já nos afirmou, deve procurar mais um goleiro aí no mercado do futebol. É claro, isso é mais uma amostra de que o Thiago ainda não é considerado o goleiro para o Figueirense nessa temporada. Para a próxima semana, vem Thiago, vem Luiz, como é que fica essa situação? Com relação a isso, a gente tem que manter um certo equilíbrio nesse momento, né? Nós temos que ver também a situação do próprio Fábio, né? Mas está aí, o Thiago tá provando desde o início do ano. Se a gente for pegar, não vamos lá no início, vamos nesses os jogos anteriores, né? O próprio jogo do Guarani, onde aconteceu os erros, ele no primeiro tempo também teve 2 boas defesas, né? Então aí você vai buscar contra o Goiás, você vai buscar contra a equipe do Náutico. Então isso aí faz parte do futebol, o jogador tem que estar pronto, o jogador tem que estar preparado, e quando entrar ali dentro de campo, realmente tem que fazer sempre o melhor, até porque o torcedor ele vem para ver o resultado, uma chuva, um tempo ruim, e nós infelizmente não conseguimos esse resultado. Era muito importante uma vitória hoje, né, em termos de gordura, o próximo adversário que nós temos, mas é isso, o futebol é isso, nós temos que ter nesse momento tranquilidade, serenidade, procurar passar confiança ao grupo e esperar a rodada. Vamos esperar a rodada para que terça-feira a gente volte na competição e volte com a vitória. Márcio, voltando um pouquinho para o jogo de hoje, o Figueirense que o torcedor gostou de ver, o que a gente imagina que seja o estilo de jogo do Figueirense, é aquele Figueirense das primeiras rodadas, né? Hoje foi um pouco atípico, mas tu acha que faltou um pouco a adaptação à situação do jogo, saber que também é preciso jogar feio, dar chutão, faltou um pouco disso no Figueirense hoje? É importante a sua pergunta com relação, em todos os 2 sentidos, né? No sentido positivo, com relação aos 3 jogos primeiro, a forma que a equipe jogou, foram 3 bons jogos, onde a equipe teve posse de bola, teve totalmente controle, um jogo contra o Náutico realmente muito bonito de se ver, e hoje realmente um jogo com a dificuldade em função da chuva, em função da forma que nós tomamos o gol novamente. Então tudo na vida, a gente está sempre sendo testado, né? A gente está sempre sendo testado. A própria situação que aconteceu com o Thiago, novamente a gente está sendo testado. Então a gente está aqui
para tomar decisões e acaba a gente tomando decisões e acontece o que aconteceu. Mas a equipe do Figueirense ela vai continuar. Ela vai continuar no sentido de jogar, né, porque ela tem essa característica, os jogadores têm essa característica, alguns outros jogadores também que estão fora têm a mesma característica de jogar. Então a equipe vai sempre jogar para frente, vai sempre buscar as vitórias e isso vai acontecer com naturalidade, tenho certeza.